Estou chegando com mais uma edição do Só Prosa Boa. Hoje eu vou falar com um cara que aproxima as pessoas do sonho de tirar do papel esse sonho da casa própria. Ele é Léder Gomes, e já virou até sobrenome, Léder Gomes Imóveis. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui, Guilherme. É um prazer participar, obrigado pelo convite. Tá? E vamos falar de imóveis, né? Vamos falar de sonho, vamos realizar sonhos das pessoas. Como é que você começou nessa trajetória imobiliária aí? Como é que foi? Guilherme, deixa eu te contar um pouquinho da minha vida para você entender. Quem que é o Léder, né? Eu sou um cristão, temente a Deus, pai de família, casado com a Gabriela, beijo, esposa. Pai do Felipe, pai da Laura, um cara sonhador, empreendedor, um cara jovem ainda. Mas eu sou um cara que gosto muito de fazer pergunta, principalmente para mim. Como é que eu cheguei nesse mercado? Fazendo pergunta. Como é que eu cresço nisso? Como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu atinjo o máximo do cliente? Como é que eu, sempre fazendo perguntas em busca da melhor resposta, da melhor solução, para atender o cliente. Então é isso que me trouxe para o mercado imobiliário. Já vai fazer... Tem 4 anos, vamos para 5 anos de mercado imobiliário. E cada dia que passa é um novo aprendizado. Então, o que me trouxe para esse mercado foi perguntas. Lembra daquele filme lá do Will Smith, Em Busca da Felicidade? Uhum. Que ele ficava vendo aqueles caras na Wall Street, aquela coisa, tudo bem. Eu não cheguei naquele carrão ainda, mas os sonhos e os projetos são construídos ao longo do tempo, né? E isso que me levou a fazer pergunta. E estou no mercado. E já vou contar muita coisa para vocês aí. Você tem... mas você já começou vendendo, é isso? Isso. O corretor de imóveis, ele começa venda. Sem entender. E você foi especializar nisso também, né? Estudar, entender. Então, o mercado imobiliário, ele te traz opções muito fáceis. Ah, eu quero ser corretor. Você vira amanhã. Você faz um cursinho simples, um curso técnico, te gera um Cresce e você começa a trabalhar. Porém, o aprendizado é no dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu desfoquei do curso de corretor e foquei em curso sobre pessoas. Você precisa entender o comportamento pessoal, o humano, o cliente. Você trata com pessoas, você trata com sonhos das pessoas. Então, você tem que focar nisso. E outra coisa, entender sobre economia. Você tem que pesquisar economia. Esse é um ponto extremamente importante. Pesquisar mercado. Nós estamos numa região de agronegócio. Jataí é agro. Tudo aqui é mais caro. A região é mais cara, o lote é mais caro, a casa é mais cara, o projeto é mais... Tudo. Até o metro quadrado de mão de obra é mais caro. Então, você tem que entender isso e buscar essa realidade. E nós temos um ponto muito negativo com relação a banco. Hoje, o banco ele tem uma planilha para fazer uma análise. Então, por exemplo, pode usar números aqui? Claro, fica à vontade. Exemplo, você pega uma casa hoje de 350 mil, dentro de Jataí, que em qualquer outro lugar da região custaria em torno de 180 a 250. Isso, que diferença grande. 100 mil diferença. Sempre trabalho nesse ponto. E os bancos vêm avaliar esses imóveis e eles chegam com a planilha muito baixa. Então, vai avaliar o imóvel, avalia muito baixo. Isso faz com que a entrada do cliente fique muito alta. Tem cliente, uma casa simples, popular, o cara tem que tirar 80 mil do bolso. Então, a entrada é muito alta. Então, entramos nessa dificuldade e eu sempre fazendo pergunta, como é que melhora isso? Como é que melhora isso? E chegamos num ponto de fazer o parcelamento de entrada, que é um dos nossos pontos positivos para a casa popular hoje. Detalhe, o que é um parcelamento de entrada? O maior gargalo hoje da população é a entrada. Eles têm o crédito aprovado, têm uma renda boa, têm crédito aprovado, só que falta a entrada. E aí nós entramos fazendo esse parcelamento. Então o cara consegue comprar uma casa hoje com 0 de entrada. Ele paga só o documento e passa para dentro. Então são alternativas que a gente vai buscando dentro do mercado para poder atender esse cliente. Esse cara aqui mesmo está aparecendo é um parceiro nosso. Ó. Ele faz a parte de análise de crédito. Então, a Verto. Écio Mendes. Écio Mendes. Ele faz mais a parte de bancos privados, né? Meu foco é Caixa Econômica, que querendo ou não a Caixa traz para nós... Hoje você trabalha mais com aquisição e construção, é isso? Eu trabalho com tudo. Mas um carro forte seria? Um carro forte é aquisição e construção. Por quê? Você tem que acompanhar o mercado, você tem que ser camaleão. Se o mercado sobe, você sobe. Se ele desce, você desce. Você tem que ir nessa vertente. E o que mais aprova no mercado hoje é, vamos falar assim, a classe média ali. Aquele cara que está da faixa dos 5 mil, 6 mil de renda para cima. Então, Minha Casa Minha Vida consegue atingir esse público com muita facilidade. E dentro de Jataí,
Por exemplo, nós estamos com um projeto, tem 3 projetos em andamento que vai dar em torno das suas 60, 70 casas para construção. Todas elas. Inclusive, você teve participação nisso, né, Guilherme? Eu te agradecer por esse ponto, embora a gente não pode falar muita coisa. Mas vocês ajudaram bastante. Principalmente lá no Recreio Alvorada, que é fazer aquela rua lá. Que lá tá importante aquilo. O crescimento da cidade. Cunho popular, para todo mundo. Então, só naquele local é 20 casas. A gente vai construir. Você vai tirar 20 famílias do aluguel. Todas elas com o objetivo é muito isso, a questão de construção, o perfil é esse. Exatamente. E não só isso, é criar um direcionamento para as pessoas. Às vezes a pessoa acha que não pode comprar. E ela pode. Por que ela pode? A maior dificuldade que eu falei é a entrada. Saindo da dificuldade da entrada, ele consegue comprar a casa dele. Ele vai parcelar a entrada, ele vai ter o financiamento dele e mora na casa que é dele, pagar o que é dele, sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria. E tem, por exemplo, perfil diferente de cliente? Tem perfil, por exemplo, que a pessoa quer só investir, ou a pessoa que quer comprar o primeiro imóvel, ou comprar o segundo imóvel, ou ganhar um dinheiro, ou herança. Na grande maioria dos casos, é o primeiro imóvel. Vamos colocar 80% do público é o primeiro imóvel. O resto é investidor. 10% é investidor e 10% é aquele mais ou menos. Talvez ele quer investir, talvez ele quer criar algo mais. Mas a maioria esmagadora é o primeiro imóvel. 80% da população. E onde você tem hoje essas aquisições e construções disponíveis? Fala para mim. Tem Setor Geda, Vila Brasília, Recreio Alvorada, Nossa Senhora de Fátima, Parque dos Ventos, Jardim dos Ipês, Setor Fabrini e no Floresta. Então, todos esses setores, e também entrou alguns terrenos para construção no Portal do Sol. Todos eles dá para fazer. A aquisição e construção pela Caixa Econômica, ele vai de um público de primeira faixa até a quarta faixa. Então, ele vai de um público que ganha um salário mínimo 2 até quem ganha 16, 18 mil. Para comprar pelo Minha Casa Minha Vida com taxa de juros 10%. O que é taxa de juros 10%? Você paga uma parcela suave, uma parcela no máximo aí até 2.500. Por aí. Como é que funciona? O primeiro passo é aprovar o crédito do cliente, Caixa Econômica. Aprovou o crédito, a gente vai entender o que o banco aprovou para aquele cliente e a diferença entre o aprovado e o valor do imóvel é a entrada. E a entrada a gente faz um parcelamento. Tem casos que a gente faz parcelamento total de entrada. Parcelar em 60 vezes para o cliente. Ou seja, eu já falei isso várias vezes ali nos meus posts no Instagram, só não compra quem realmente não quer. Ou não pode pagar aquela parcela. Quais são as faixas de Jataí? Faixa 3 e faixa 4. A maioria do público, faixa 3 e faixa 4. A galera que ganha acima dos 6 mil. Como é que eu complemento 6 mil? Eu só ganho 3 no Olerite, mas eu ganho mais 2 mil por fora. E aí o marido ou a esposa não trabalha de carteira assinada, mas ele tem movimentação bancária. A gente junta os dois, pode juntar 2, 3, 4, 5 pessoas no mesmo contrato. Formaliza uma renda e gera ali o financiamento para o cliente. Eu estava olhando aqui, que você mostrando aqui o ritmo de uma obra, também não demora, né? O que demora? Papel. Burocracia. Burocracia. É gerar documento, fazer processo, fazer projeto. Um projeto o engenheiro leva 15 dias para fazer o projeto. É padrão. 15 dias dele. Mas cada projeto é um também, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, vamos falar de 20 casas que a gente vai construir ali. Não vai construir as 20 juntas. Vai construir individual. Cada cliente foi aprovado, começa o processo dele. E igual eu falei para você, a parte mais dolorosa ali é papel. Nós vamos gastar ali 60, 90 dias só com papel. Registrando documento, fazendo projeto, convocando engenharia de banco para fazer avaliação e aprovar. Passou todo esse processo, aí começa a obra. A obra é 6, 7 meses de obra. Então, assim, vamos jogar muito 1 ano, a pessoa está dentro da casa? Todo contrato a gente coloca 1 ano. Por quê? A gente tem um padrão de casa. E nem vamos colocar em 95% das pessoas modifica a casa. Eles não compram dentro do padrão. Eles trocam o piso, ele aumenta a bancada, ele muda a cor, ele aumenta o portão, ele joga a casa para o fundo ou para frente. Esse processo também demora, faz com que a casa dele vai atrasando um pouquinho. Por exemplo, tem gente que aplica, tem um banheiro comum, você gasta 15 mil. Tem cliente que gasta 30 mil no banheiro. Troca pedra, cuba, faz tudo. Você pode mexer no projeto todo, então? Não. Eu não posso mexer estruturalmente. Mas internamente, acabamento, pode. Porque o banco vai entender que você está melhorando a casa. Entendi. Piorar não pode. Mas puxar para cima. Porque o banco. E muda o valor de financiamento lá na. Como é que funciona isso? O que a gente faz? A gente aprova o cliente dentro do financiamento que cabe no bolso dele. E as mudanças internas ele paga por fora.
Ah, entendi. Isso, porque se eu colocar toda a mudança dele no projeto, Você nunca vai ter esse projeto. A casa popular de 320 mil vai para 400. Uhum. Entendeu? Então a gente pega o cliente, aprova, passa o processo, tudo que ele for fazer a mais ele paga por fora. O que é o por fora? Direto, por exemplo, eu quero um porcelanato, vai direto lá na loja, vai lá na loja Cruzeiro, compra o porcelanato na promoção lá que eles vão fazer do feirão agora em agosto. Combina com o construtor, paga a diferença ali para na hora de fazer o assento do piso. Quero uma bancada de mármore, vai lá e paga para o pessoal do mármore. Então nós não temos interesse nesse valor. Nosso negócio é a casa. Vou te entregar a casa pelo preço X no acabamento comum. O resto é por sua conta. Ah, entendi. O cliente vai lá e modifica. Todos faz. E mostrando que é bonito, você vai lá e põe um pendente a mais na casa. Fica lindo. Você se emociona com alguma história? Todas. Tem uma que você lembra? Todas, conta aí pra mim. Todas. Conta uma boa aí. Uma boa. Eu vou contar uma boa recente. Isso é... Eu sempre vou citar o nome da Amanda, viu, Amanda? Depois eu vou marcar você aqui para você poder ver. A Amanda, ela trabalha em 2 empregos. Ela é técnica de enfermagem. Ela mora mais afastada um pouquinho da cidade. Ela mora na cidade, mas é mais afastada. Não vou citar o nome dos bairros, não. E ela veio com o sonho. Quero minha casa, como é que eu faço? Porque a gente fala muito sobre isso. E a Amanda só tinha uma moto. Nem o dinheiro do documento da casa ela tinha. Hoje você gasta ali em torno de 12 mil para documento. Ela falou, Léder, eu não tenho. Eu falei, você quer a casa? Ela falou, quero. E é uma frase que eu falei para ela assim, onde você quer morar? Essa frase, onde você quer morar? Tem uma outra cliente nossa também que ficou marcado na vida dela, esse ponto. Onde você quer morar? Ela falou assim, na minha casa. E eu arrumei a casa para ela. Aí a Amanda falou assim, Léder, arruma uma casa para mim, rumo. Aí eu arrumei lá no Nossa Senhora de Fátima para ela, a gente organizou tudo. Ela falou, Léder, não tem o dinheiro da documentação. Eu falei, vai dar certo. Acredite. Você acredita? Ela falou, acredito. Você tem fé? Tenho. Então isso é propósito. As coisas vão acontecer na sua vida e vai dar tudo certo. E, pois deu. Ela pegou, no outro dia ela falou, vendi minha moto. Eu falei, para quê? Vendi minha moto, comprei uma bicicleta, vou trabalhar de bicicleta porque eu quero minha casa. Verdade. No dia que ela me contou, não chorei na frente dela, não, mas eu chorei depois. Sabe por quê, Guilherme? É porque, cara, porque quando a pessoa coloca um propósito que vai dar certo, dá tudo certo. Conspira. Nem todas a gente acerta, porque tem muitos que chegam no final e dá dor de cabeça. Mas o caso dela, e foi assim. Então a aquisição e construção para ela ia levar 1 ano para a casa dela ficar pronta. Certo? Quando ela foi assinar os projetos da casa, eu liguei para ela. Falei, Amanda, aconteceu um negócio aqui. Aí ela falou do outro lado, ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço, Léder? Eu falei, calma, nem te contei o que é. Ela falou, não, já deu errado. Eu falei, não, deu tudo certo. Deu tão certo que aconteceu um fato novo. Ela falou, o quê? Eu falei, tem uma casa de um cliente que desistiu, a casa está pronta, se você quiser, você muda para casa agora. Ela falou, não acredito. Eu falei, acredito. Ela falou assim, mas e aí? Vai aumentar a documentação? Eu falei, vai, porque casa pronta, o documento é mais caro um pouquinho. Ela falou assim, não, mas peraí, eu estou fazendo 36 horas direto e cobrindo o plantão das pessoas. Tem 1 semana que eu não vou em casa. Estou fazendo plantão de 36 dela. Aí ela cobra o plantão de outra colega. Então ela roda 36 direto. Caraca, que loucura. Para fazer o dinheiro para pagar o documento. E vai trabalhar de a pé, chega a arrepio. E vai trabalhar de a pé. Aí, ela falou, Léder, como é que eu faço? Dá para me comprar? Dá. Hoje mesmo de manhã ela me ligou, Léder, eu posso ver a casa? Minha mãe chegou, ela quer ver a casa comigo. Então lá vendo a casa. Porque o pintor foi lá para fazer uma reforminha. Dia 1º ela muda. E ela vai mudar sem a documentação dela estar pronta. Ou seja, tudo conspirou para que ela mudasse para casa. Tudo foi acontecendo, ela vai mudar para casa dia 1º, a documentação dela está rodando no banco, ela não assinou contrato ainda com o banco, mas já era uma cliente que ia para aquisição e construção, que nós preparou ela para isso, transformamos a realidade dela, já vai para uma casa, não vai esperar ficar pronta. Tudo foi acontecendo assim, ó. Por quê? Propósito. Quando a pessoa põe o propósito que vai dar certo, acontece. Então você tem muito exemplo disso. Nossa, eu tenho demais. Tem uma outra cliente que passou 6 meses. E sendo cristão, isso é mais profundo ainda, né? É profundo. Você vê o mover de Deus mesmo, né? É difícil não chorar com essas coisas. Mas vamos lá. Uma outra cliente me ligou, Léder, aquele mesmo processo, Léder, será que dá certo para mim? Eu acredito, eu quero fazer dar certo e tal. Será que você consegue? A gente chega lá. Falei, consegue. Você acredita? Acredito. Você tem fé? Tem. Você espera? Espero. 6 meses ela esperou. 6 meses. Todo mês ela mandava uma mensagem. Léder, desse mês dá? Falei, esse ainda não. Por quê? Porque ela tinha algumas pendências, a gente precisava corrigir as pendências dela, criar aquele olerite, que é o favorável para aprovar o crédito. Então ela tinha pendência, o olerite era bom, mas o banco comprometia a renda. Você queria criar um dossiê positivo para ela, é isso? Na realidade, ela tinha dívida. Para ela comprar, ela tinha que eliminar a dívida. O banco ele vai olhar para 60 dias atrás na sua vida. Tudo que você tem de dívida 60 dias atrás,
você não compra. Então, no caso dela, ela tinha dívida. Pagou as dívidas. 60 dias depois, aprovamos o crédito dela. Mexemos todos os pauzinhos ali, documentação, processo, mais 3 meses. Então, chegou a 5. No 6º mês, eu falei para ela, ó, sua casa começa amanhã. Essa mulher, onde ela me vê, ela falou, oh, graças a Deus. E é muito gratificante. E a casa dela saiu. E você acaba sendo muito mais do que um corretor de imóveis, cara, né? Você vira tudo. Você é investidor, consultor, vira tudo, né? Vira tudo. Porque, igual eu falei para você lá no começo, comecei a estudar pessoas. Você precisa entender as pessoas, o comportamento delas, você vai conseguir chegar no resultado. Lá atrás, ou seja, vamos falar aqui dos nossos colegas. A maioria dos nossos colegas fica de olho na comissão. Porque nós trabalhamos para ter o dinheiro, certo? Se o dinheiro não chega dentro do mês, você começa a entrar em desespero, porque os boletos chegam todo mês, né? Eu desfoquei da comissão. Comecei a focar nas pessoas. Então, quando você foca na pessoa, você vai vender para ela atendimento. Eu falo isso constantemente para os clientes. Não vendo casa, eu te vendo um atendimento. Se eu conseguir te atender e chegar no objetivo, você vai ter sua casa. Independente do local, valor de comissão que virar. Tem clientes que a gente começa numa casa popular, ela vira uma casa de 500, 600, 1.000, 700. Que massa. Por quê? Porque ele entendeu que ele pode. E com a questão do parcelamento de entrada, ele pode parcelar um pouco da entrada. Essa entrada pode ser mensal. Esse cliente ele pode ser um funcionário de agro que recebe safra e safrinha. A gente joga esse parcelamento para safra e safrinha. Você falou, no começo da entrevista, você falou assim, há casos e casos. Casos e casos. Cada cliente é um cliente. Tem o mesmo produto com várias negociações diferentes. Tem aquele cliente que traz um carro para o negócio. E tem jeito? Tem. Eu não fico com carro, nós não fica com carro. Porque tudo vira dinheiro para ir para a obra. Mas passa para um garageiro e a coisa segue. Tem cliente que chega com um carro que está financiado. O garageiro paga X pelo carro, cobra o financiamento, elimina o financiamento daquele cliente do carro. Ah, mas isso não tem jeito para... Só o cara não compra se ele não puder pagar a parcela. Então, o que ele faz? Eliminou isso daí, Guilherme, ele compra a casa dele. Comprou a casa dele, ele financiou outro carro. Tem cliente que tem carro de 50, 70, 80 mil e compra um carro de 15, à vista. Vai andar no carro de 15, tem o sonho da casa própria, começa, muda, vende aquele carro depois, faz negócio e vai. Atendi um cliente ontem, ele já comprou uma casa no nome da esposa e agora ele está comprando outra casa no nome dele, inclusive está lá no correspondente aprovando o crédito. Ele falou para mim assim, Lédio, eu quero uma casa de esquina, você se vira e arruma para mim uma esquina. Eu falei, beleza. Só que ele não quis me contar o contexto dele, mas eu já sabia o que era. Ele quer fazer kitnet. Ele quer pegar a esquina, transformar a esquina e fazer kitnet. Levei ele numa esquina ontem. Ele falou, cara, pode fechar o negócio, é isso aí. Você tem um projeto? Eu mostrei um projeto para ele, que dá para colocar a casa bem no cantinho e sobra toda a esquina. Toda a esquina para ele. Se ele fizer kitnet hoje, aquelas kitnets tipo estúdio, 25 metros quadrados, dá para ele fazer 6 kitnet no resto da esquina. Caraca, grande. 6 aluguel de 1.000, resumindo. Ele aluga a casa maior, 1.500, o salário, e as outras menores, R$1.000. Parcela de financiamento dele, 2.000. Então, ele tem 2.000 de financiamento, mais 7.000 e poucos de renda. Sobra 5.000 livres para ele. Então, essas coisas, é propósito. Então, assim, ele falou, Lédio, é o seguinte... E aí é investimento, né? E ele falou, Lédio, dá para fazer outra no nome do irmão? Ou seja, ele já quer mais. Arrumei outro terreno para ele para fazer no nome do irmão. O terreno dá quase 600 metros quadrados. Nossa, grande. Ali dá para fazer kitnet a rodo. No mínimo, a casa da frente mais outros kitnet, ele vai conseguir mais umas 8 kitnet ali. Deixa eu te falar, e aí eu enxergar a oportunidade mesmo, né? Vou num ponto que você gosta de falar. Eu sempre falo nisso. É no momento da dificuldade que você encontra oportunidade. Verdade. Se você for olhar os grandes players, aquele pessoal do Mercadão mesmo, aquele povo dos bancos, eles estão injetando dinheiro no país da largura da boca. Crédito imobiliário de Santander, Itaú está entrando para Minha Casa Minha Vida. O banco hoje libera 80%. Comprometimento de renda você tem 30%. O que é isso? O banco pega seu salário, multiplica por 30 e fala, você pode ter uma parcela de 2.000. O Santander subiu esse comprometimento para 40%, ou seja, você pode ter mais dívida que você consegue um crédito. E todo banco libera 80%, o Santander vai liberar 90%. Ou seja, com 10% de entrada você compra uma casa. Entendeu isso? Então, quando você vê essa maré acontecendo, você tem que surfar essa onda. É oportunidade, você tem que pegar. Você vai comprar uma casa. Hoje, a casa mais barata hoje que eu vendo, mesmo projeto, 310 mil. Uma única casa que eu tenho disponível para venda lá na Vida Brasília. 310.
As demais... Mas é engraçado, né? Vou fazer só um parênteses aqui antes de você continuar. O engraçado é que você viu isso rodar, né? Porque, por exemplo, você fazia uma casa assim, a mais cara, assim, a mais barata, 120, 140, 180, não é? 4 anos atrás, eu vendi cheguei a vender casa de 150 mil. É porque eu não tenho um post aqui para te mostrar, não. Depois eu te mostro, marca o celular. Tem uma publicação que eu coloquei os preços. Era 2024. Tá no seu Instagram? Tá. Falando que eu vou procurar. 320. Aí, valor de lançamento. O que é lançamento? Você comprar na planta? No chão ali. Debaixo estava, não lembro mais, não lembro. 320, 220, 250 e debaixo 280. Aí, no futuro, 320. Aí eu marquei no futuro. 2 anos depois, está lá, no futuro, as casas 320. Então, é o mesmo projeto, mesmo produto, mesmo tamanho de casa, mesmo tamanho de terreno, com precificação diferente ao longo dos anos. E é automático. Gente, e assim, ó, eu vejo muito, você fala muito disso, parcelamento da entrada, não se preocupe com a entrada. É onde o cliente preocupa. Não dou conta de pagar. Lógico, a parcela dele... Esse não vai ser um empecilho para você ter sua casa. Vamos lá, a parcela do cara fica alta. Por quê? Vamos pegar ali, ó. O banco liberou 350 mil para ele de avaliação, 80% dá 280 mil. A diferença entre 350 mil dá 70. Então, 70 mil é entrada. 70 parcela de 1.000. Ele tem um financiamento de 2 mil mais uma parcela de 1.000, 3 mil por mês. Então, ele tem que dar uma enxugadinha. Ele tem que dar uma enxugadinha para ele poder pegar a casa dele. Mas me fala aqui, quem que empresta 70 mil reais sem juro? Qual o Jota na cidade que empresta 70 mil reais sem juro? Nenhum. E você pega isso parcelado com o construtor. Ele parcela para você, você passa para sua casa. Tem cliente que já entra assim, Guilherme, eu não tenho dinheiro, não posso pagar, não dou conta. Ele entrou para a casa dele, ele faz outro banheiro, outro quarto, faz garagem e não tinha dinheiro. Quando ele entende que o propósito acontece na vida dele, ele pode comprar a casa dele, entrar para dentro e a parcela vai sendo paga automático. O dinheiro ele faz assim no seu bolso. Gira. Entrar 50 mil no seu bolso, você arruma destino para ele. É para um carro novo, é para uma conta, ele faz assim. Se você tem direcionamento para aquele dinheiro, para minha casa, vai para sua casa. E é natural. Só que gente, a aula do Leder hoje também é de economia, viu? Você está aí assistindo a gente. Pega a visão, às vezes nós falamos muito, eu estou falando muito rápido, não, tá de tudo boa. bem. A gente fala muito sobre números. Quando eu vou conversar com o cliente, eu levo ele para um computador. Mostro para ele 3 planilhas. O que você gasta? Aqui é o cálculo da compra de sua casa, aqui você vai gastar com documento, aqui você vai gastar com evolução de obra, aqui você vai gastar com o investimento que você vai fazer ao longo da sua casa durante a construção. Então eu mostro isso tudo para o cliente, ele sai de lá instruído com números. E aí nós vamos visitar a casa. Vou levar isso para ver casa que está em construção, casa que está pronta, local de construção, os terrenos que tem, o preço. E cada um a gente vai construindo uma ideia, um sonho, um cálculo, uma planilha para que ele possa pagar a casa dele. E o detalhe, o financiamento da sua casa acaba. O aluguel não. O aluguel ele é eterno e é bem assim, ó. Se você não pagar aluguel, o que o cara faz? Te despeja. Uhum. A sua casa não. Se você atrasar uma parcela, por exemplo, você renegocia com o banco. É sua casa, seu patrimônio. Sem falar, Guilherme, na valorização durante o período. Você paga hoje 310 numa casa, quando ela ficar pronta é 350. Casa popular que eu estou falando. Casa um pouquinho padrão mais alto. Nós estamos preparando uma lá para o Flamboyant. O preço de venda dela hoje é 495. Quando ela ficar pronta, no mínimo 600. Porque quem compra na planta paga mais barato. Quem compra na planta pega condição com o construtor, parcela uma entrada, joga uma safrinha. Então cria condições para ele comprar. A casa ficou pronta, se ele quiser vender, no mínimo 30% de valorização. Mas se ele quiser valorizar rápido e pagar pouquinho na conta de energia, ele pode procurar o pessoal da Inovatis Engenharia, gerando energia sustentável, aumentando a eficiência e economia da sua propriedade. Economize até 95% na conta de energia. O Lélio é especialista em te ajudar a economizar e fazer o seu projeto com o melhor custo-benefício empresarial ou, no caso das casas que a gente está falando, o projeto popular. Você pode chamar o pessoal aí no WhatsApp 3014-4118. 3014-4118, o nome é Inovatis Engenharia e Sustentabilidade. E eles estão certificados
pelo mais alto padrão de qualidade. Isso é importantíssimo, viu? Padrão de qualidade. Um grande case de sucesso deles é lá o Tosta Supermercados. Toda a parte de energia solar do Tosta foi feita pela Inovatos. E eles também já fizeram hospitais. São grandes obras, eles estão lá, pessoal da Inovatos. Um abraço, Lélio, e toda a equipe. Obrigado pelo carinho. Vamos falar com esse cara aí. Olha, seu parceiro agora. Porque eu já estou estudando umas parcerias para implantar nessas casas já energia solar junto. Já entregar pronto, né? Pronto, porque Top. o custo fica baixinho. Bom demais. Cada casa dessa, o custo, depois ele pode até falar para nós, o custo o cara vai pagar aí estourando R$300 numa parcela para implantar na casa dele. Nossa, bom demais. Já entrega pronto. Já entrega pronto. Estou trabalhando isso aí porque tudo depende de cada cliente, cada caso é um caso, mas vamos lá. E eu tava lembrando aqui, na hora que você tava falando de comprar material, essas coisas assim, a gente tá falando aqui da J Cruzeiro, por exemplo, é uma parceiraça nossa, que o pessoal pode comprar lá o porcelanato, o piso, o revestimento, tudo que você precisa, com 40 anos aí de experiência, de história, que a J Cruzeiro tem, inclusive... eles sempre preparam o melhor para você, o melhor, o piso, porcelanato, revestimento, tudo que você precisa de uma vez só, você encontra lá na J Cruzeiro. Um abraço ao Pedro, ao Guilherme, ao Júnior, a toda a equipe da J Cruzeiro, meus parceiros da antiga que estão aqui também com a gente no Só Prosa Boa. Tenho certeza que você pode aproveitar, inclusive, o fecha-mês da J Cruzeiro, que já começou o fecha-mês, para não perder venda. É loucura total. Loja em Rio Verde, em Jataí e também em Mineiros. É um povo bom, né? Demais da conta. Um abraço para vocês, viu? Detalhe dos nossos clientes aí, com relação às modificações internas da casa, você já pode ir lá, viu? Aproveita a promoção, compra seu piso, ou o que você quiser mudar, deixa guardado. E segura que agora agosto tem feirão, viu? Feirão, vem aí o feirão J Cruzeiro. Então, todos os clientes já passou pelo processo. Você me liga, viu, cliente? Antes de você gastar o seu cartão de crédito. Eu falo isso para todo cliente. Não faz dívida, não gasta seu cartão de crédito antes de assinar o contrato com o banco. Porque senão compromete sua renda. Mas durante a sua construção, você pode pegar todas as campanhas e promoções que você tiver na cidade, compra seu produto, deixa guardado e depois, na hora de assentar na sua casa, você faz isso. Gente, e eu tava lembrando, você estava falando aqui dessa questão, eu vou lembrando de tanta coisa que, por exemplo, o pessoal lá essa parte contábil mesmo, de cuidar da parte documental, né? O pessoal, o imposto de renda é importante você fazer imposto de renda. Então, eu tenho aqui a Intelecto Contabilidade, que te ajuda, inclusive, para os empresários a pagar menos imposto na reforma tributária, mas ela tem toda a assessoria contábil, fiscal, DP, consultoria empresarial no agro. Uma contabilidade é muito importante para que você faça a sua declaração de imposto de renda, fiscalmente andando tudo certinho. Você pode falar com o pessoal da Intelecto que eles vão te ajudar. Toda a equipe lá, o Ivanildo, né, a Paula, todo mundo pronto para te atender com excelência, com qualidade e, claro, com carinho que você merece. 99983-8594. Importante isso aí, Guilherme. Demais. Coloque seu corretor para conversar com seu contador. Porque existe campos dentro da declaração de imposto de renda que o banco usa e tem campos que ele não usa. Então, a maioria dos clientes faz o quê? Vamos fazer o mínimo do mínimo possível para nós reduzir o imposto. Troca ideia se você tem intenção de compra. Você é investidor, vamos falar do investidor. Você tem intenção de compra, conversa com o seu contador, conversa com o seu corretor, coloca os dois para conversar junto, porque existem alguns campos que te favorecem e outros que te prejudicam. Falando nisso, Intelecto Contabilidade é o lugar para você fazer aí o melhor negócio da sua vida, junto com o pessoal lá do construtor, com o contador, e conversa todo mundo. Isso aí. Importante isso, porque nós temos 2 novos impostos que chegaram no nosso país e vai impactar. Tá? Então, a partir do ano que vem... Gente, eu estava vendo uma matéria... IBS e CBS. Exatamente. E ele tem até o workshop que ele faz com esses assuntos. Muito legal o trabalho que ele faz. Importante isso aí. Tem que andar na linha, senão não dá certo. Eu estava vendo hoje assim, que o governo lucrou, 50 vezes mais do que o lucro da empresa, que teve lá 50 milhões lá. 50 milhões de lucro a empresa teve. O governo teve bilhões. De uma empresa só. Você está vendo assim que o trem está invertido mesmo. Um trem que eu coloquei para minha vida, Guilherme, era parar de falar de política. Coloquei para a vida. Só que, infelizmente... de governo, não tem condição. Infelizmente, a gente precisa ter as informações. Então, você tem que estar antenado com as coisas que acontecem no país e no mundo. Direita ou esquerda? Vai entrar direita ou vai entrar esquerda? O país vai rodar do mesmo jeito.
Do mesmo jeito, o que você tem que fazer? Criar mecanismo para você não precisar depender do sistema. É isso. Vai comprar sua casa? Qual que é a melhor forma? Isso. Aí existe aquele cliente assim, eu vou esperar a mudança para me poder comprar a minha casa. Ótimo. O que vai acontecer? Você vai pagar mais caro. Não pode ser assim, né? Só isso. O investidor ele tem que olhar para todos os lados, todos os campos. E até o investidor mais humilde, tá? Aquele cara que vai comprar o primeiro imóvel já com visão de revenda. Aonde que eu vou comprar com melhor condição de pagamento, aonde eu vou comprar com menor preço e aonde eu vou comprar com a melhor qualidade de valorização. Às vezes, por exemplo, uma casa de 320, ela vale mais do que uma casa de 350. Em determinado bairro. Posicionada. Não fala o bairro. Você tem todos, bairro. Não pode falar o bairro. Mas nós vamos construir todos os setores. É o posicionamento. Então, o posicionamento dessa casa vai te levar a ter lucro. O modelo também. O modelo popular, ele é popular. Só que, por exemplo, o seu popular, você pode fazer uma fachadinha. É isso que eu fui pensando. Você pode criar uma estética. O que mais tem, você pesquisa na internet, depois tem uma porrada. Uma casa bonitinha, uma fachada bonitinha, uma janelinha maior, fez lá todo o desenho da casa, colocou uma estética bem elaborada, gastou pouquinho e a casa não tem garagem. Então, por exemplo, muitas pessoas reclamam, essa casa não tem garagem. Realmente, é uma casa que não tem, mas o que eu estou te entregando é um custo-benefício. Então, se a pessoa fala, não, e se eu fizer uma estética assim? Uma estética hoje, Guilherme, você vai gastar 5% da obra você gasta numa estética. É muito pouco. É pouco. E você, com 5% de estética, você vende 20% mais caro. Porque o embelezamento, você faz um paisagismo pequeno. Você falou de um paisagista mais cedo? Não sei aqui, ó, Oasis Vertical. Parceiro, estou até com ela aqui aberta. Oasis Vertical é a Kelly Moraes, ela faz esse trabalho que você está falando, e ela faz, inclusive, a primeira consultoria, o projeto paisagismo e a implantação. Ela transforma jardins em espelhos da alma, muito profissional, e escolhe as plantas certas. E ela tem esse cuidado, esse zelo de fazer um jardim sem segredos. É um paisagismo e você pode falar com ela pelo WhatsApp. Gente, o WhatsApp dela é facinho também, já estou falando com ela aqui. Ó. Conto para você agora o número, 9962-75858. Um detalhe importante. É o paisagismo? Nossa, a casa fica tão bonita. Dá um tchan? Demais. Igual você falou, eu tenho só uma plantinha aqui, né? Então você coloca uma planta, um lugar estratégico, você faz um jardim, mesmo que seja pequeno. Todas as casas praticamente têm corredor. Essa casa que tem um corredor, você pode preparar nela um jardim de inverno bem simplesinho. Esse jardim de inverno fica bonito. Dá para você fazer ele vertical, dá para você fazer horizontal, cria uma estética e valoriza a casa. Como é que faz para te achar? No Instagram, no WhatsApp. 64. Como é que é o seu atendimento? Você atende no escritório ou você vai até a pessoa? Nos dois. Os dois. Fica a critério? Porque a maioria dos nossos clientes está trabalhando. Uhum. Então eu vou atender ele depois das 6 horas, no horário de almoço, final de semana. O que eu gosto de fazer? Eu levo o cliente na obra. Eu gosto que ele veja a obra, veja a casa, a construção, veja terreno. Depois a gente vai para o escritório. Lógico, a gente elabora primeiro todo o processo de avaliação, que também não dá para sair andando para cima e para baixo sem ter o crédito aprovado. Porque aí você cria uma ilusão na cabeça do cliente, ele não pode comprar porque o crédito não sai. Então aprova o crédito primeiro e depois você faz um direcionamento com esse cliente. Me acha no Instagram, Leder Gomes Imóveis. Você se arrepende de ter entrado para esse mercado imobiliário? Não. Você fazia o que antes? Um monte de coisa. Eu trabalhei com tecnologia por 15 anos. Muito informática. 15 bem anos. Diferente, né? E depois a vida vai mudando. Os planos vão mudando. Aí eu casei. Depois do casamento eu fui mexer com transporte. Depois de transporte, mudei para Mato Grosso. Igual eu escutei mais cedo você falando que quem bebe água do Jataí não... Mas você já está assim, de verdade? Agora eu sou, né? Tem 21 anos que eu moro aqui. Eu sou de Uberlândia, mineiro de Uberlândia. Aí, fui para Mato Grosso, Cuiabá, fiquei lá um período. Lá nós montamos uma ponte de queijaria. Aí a história é história, né? Essa ponte de queijaria foi um divisor de água para nós. Então, ali começou o empreendedorismo de verdade, real, na prática. Foi lá. Aí, depois nós voltamos para Jataí. Eu fui trabalhar com material de construção. Depois de material de construção, tudo é aquelas perguntas. Lembra que eu falei para você no começo? Nessa loja de material de construção, tinha os caras dos caminhão que ganhavam dinheiro, X. E tinha um cara de uma caminhonete pequena que ganhava 3, 4 vezes mais do que aqueles caras. Aí veio a pergunta, o que esse cara faz? Como que ele faz? Chamei esse cara para tomar um café. Eu acabei virando gerente do local, da empresa, e chamei ele para tomar um café. Vamos tomar um café? Eu falei, não tem tempo.
Falei, como, moço? Eu sei o que é um freteiro, o que um freteiro faz. Você tem tempo? Sim. Ele falou, não tem. Falei, então esse é um cara diferente, né? Falei, não, eu quero tomar um café com você. O que eu fiz? Igual eu falei para você que eu queria trazer uma garrafa de café. Peguei uma garrafa de café, uns pão de queijo, falei, onde você está? Em tal lugar. Peguei lá, onde ele estava fazendo um carregamento lá e fui conversar com ele. Levei umas planilhas e mostrei, ó, fulano ganha isso, você ganha isso. O que você faz? Ele falou, o que você quer? Eu falei, não, eu quero entender o que você faz, porque eu quero fazer o que você faz. Porque se você tem uma caminhonete que é menor, você ganha 3 vezes mais que os caras que mexem o caminhão. O que você faz? Me ensina. Você pode ensinar? Na humildade, eu não quero tomar seu lugar, nada disso não. Você pode me ensinar? Ele falou, posso demais. Me ensinou o que tinha que fazer. Eu deixei a gestão e virei freteiro. Fui puxar material de construção em caminhonete. Caraca! Não tem vergonha. Que massa! É sempre escalando, sempre um degrauzinho a mais. Nessa onda do freteiro, eu fiquei quase 3 anos. Foi período de pandemia, passando por aquele período todo. Um dia de sol quente, do sábado, era mais ou menos 2 horas da tarde, eu estava numa função de frete lá, de transportar 5 mil tijolos numa caminhonete. Ia dar frete mais. E já era umas 2 horas, eu não tinha almoçado ainda, eu estava com fome. Aí eu sentei no tijolo, no chão assim, e perguntei para mim de novo. Falei, o que o cara que me contratou para fazer esse serviço faz? O que ele faz? Como que ele faz? Como que ele escala isso aqui? Como é que ele sobe nisso? Fui fazendo essas perguntas para mim mesmo. E aí gerou propósito. Isso era um sábado. Quando foi numa terça-feira, eu recebi um convite. Ô, vem cá, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, mãe, tomar um café. Cheguei lá, inclusive era um dos parceiros que eu puxava frete para ele. Eu falei, por que você não vira corretor? Você tem perfil para corretagem. Eu falei, eu já fiz essa pergunta para mim e como é que faz? A pergunta foi simples, como que faz? Como é que eu começo? Que dia que eu começo? Ele falou, não, você tem que passar um curso aqui, dura tantos dias, com 1 mês de curso você pode começar. Eu falei, então, dia 27 eu estou aqui. Eu olhei assim no relógio, dia 27 eu estou aqui. E dito e feito, fiz o curso, fiz o treinamento, fiz a prova que tinha que fazer, faz o treinamento, tá? Quer virar corretor. Fiz o treinamento, peguei o número que chama protocolo, que é o número antes do Cresce. É um número de protocolo, peguei esse protocolo. Por quê? Com o protocolo você pode divulgar. E aí eu comecei. Sabe o que é virar a chave? Fui ali, desliguei a chave da caminhonete, abandonei aquela vida de freteiro e no outro dia eu já era corretor. Só que não é assim, mil maravilhas nem estrelas, né? Ah, vou ficar rico. Não é assim. É muito trabalho. Aí, dali para frente, que você vai entender o mercado imobiliário, que você vai entender o que é dinheiro. E você tem que estudar, tem que pesquisar, tem que estar antenado em tudo. Gente, uma coisa que eu aprendi no jornalismo é que você tem que abrir lá o site de notícia, todo dia para você dar uma olhada em tudo. Porque às vezes você chega com um cliente, ele acabou de ver a notícia lá no, sei lá, em São Paulo e ele quer falar daquilo, não é isso? Exatamente. E outra coisa, o que acontece em São Paulo não acontece, já está aí. Só que você tem que saber. Por exemplo, tem cliente que chega para mim com o negócio de Banco do Brasil, com o negócio de Santander. Nossa, a realidade de Jataí é Caixa Econômica. Pro popular. Aí, médio padrão, alto padrão, já vai em outros bancos. Aí você chama o Verto. Chama o Verto, chama o nosso parceiro lá. Aí o que acontece? Nessa história, virei corretor. Me arrependo? Não. Foi ali que eu me descobri na profissão. Sabe quando você fala? Sabe aquela história que você faz o que você gosta? Então, me apaixonei pelo processo. Gosto demais do que eu faço. Amo de paixão isso aqui. Dá muito trabalho, cara. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Por quê? Você mexe com o ser humano, com o emocional da pessoa. Verdade. Deixou de ser o bolso. Quando o cliente entende que ele pode comprar a casa dele, deixou de ser o bolso. Aí vai para o emocional. No emocional é mais difícil, porque você não tem controle emocional das pessoas. Você pode conduzir, que é algo que eu faço hoje com mais clareza, porque quando você começa a estudar o comportamento pessoal, você vai entendendo isso. Quando você começa a estudar o ser humano, você começa a direcionar ele. E um dia um cliente falou assim, então você induz as pessoas? Eu falei, não. Eu explico para ele tudo que vai acontecer com ele em números. Aí o emocional não tem controle. Tem gente que chora antes da hora, tem gente que desespera. Por exemplo, aconteceu um fato com a gente aqui, vou até deixar isso aqui gravado, tá? Com a mudança na declaração de imposto de renda. A declaração veio, a gente faz a declaração, o cliente compra a casa dele, beleza. Só que entre a declaração e assinar o contrato, leva 3 meses. Nesse período, internamente no processo de declaração mudou e a Caixa Econômica mudou a normativa interna, em nível nacional. Ou seja, todo cliente tinha que apresentar o DARF pago. Porque o cliente faz a declaração e parcela o DARF. O DARF você pode parcelar em 8 vezes e paga dentro do período à vista. Ou você pode depois parcelar em 60 vezes e pagar esse DARF ao longo dos anos. Então, quem tem um DARF maior,
Exemplo, tem cliente que tem DARF de 2.800, 3.000. Aperta, você pagar 2 desses, já é metade da documentação. Então, mudou. Aí essa normativa, você vai explicar para o cliente. Você é pego de surpresa, a Caixa faz a mudança interna e você tem que explicar isso para o cliente. E o cliente, muitas vezes, vai para o emocional. Por que ele entende? Não vou conseguir pagar. Vamos ter que cancelar. Vamos perder minha casa. Entra em desespero. E com razão, né? Por exemplo, o cliente faz a conta exatamente do que ele pode pagar ali de documento, de parcela, para caber dentro do orçamento dele. E aí, do nada, já entra para você lá 2 boletos de 2.500 conto. O povo desespera. Então, esse processo interno gera o emocional e é o que você não tem controle. Mas aí você precisa trabalhar isso com o povo, né? Aí você vem e arrasta o povo para dentro do correspondente bancário, para ter mais argumento, para a gente direcionar as pessoas, monta os pontos, chama o construtor, que é um cara que teve muita flexibilidade, ou seja, o construtor ele vai recebendo a entrada parcelada. O que ele fez? Ele flexionou para clientes. Eu sei que tem uma parcela mais alta, começa a pagar depois da terceira parcela. Né? Pega mais 2 meses aqui, dá uma desafogada. Então a gente vai criando os mecanismos. Lógico. Até que você consegue controlar o emocional. Passou, beleza. Aí segue o processo. Gente, muito legal isso. Nossa, é complexo, mas Mas achei bom essa história, muito bonita. É complexo, mas é muito bom. Igual eu falei para você, eu sou apaixonado do que eu faço. Eu gosto demais do mercado imobiliário. E sempre fazendo pergunta. Como é que eu melhoro isso? Como é que eu vou crescer nisso? Como é que eu escalo isso? E já está aí desafiador, tá? Voltando à questão de preço. Já está aí desafiador. Então, você tem que estar constantemente trabalhando. E é um mercado diferente dos outros mercados. Você tem que Gente, estar... eu fui no Nordeste e você fica abismado com o preço. Você fala, gente, um apartamento desse aqui, 600 mil, é muito barato. É uma mansão, né? Não por é? 600 mil. Não é? Aí você vem aqui com 600 mil, você está comprando quase uma casa popular. É verdade. Quero agradecer, antes de você seguir aí, a Premotec Premoldados, eles fazem toda a estrutura de barracão. A Premotec é a antiga Preforte, o Felipe é o engenheiro lá, e ele cuida muito bem de acompanhar todos os projetos e tem toda a estrutura de premoldados para barracão, para curral, coxo, mata-burro, o que mais? Infraestrutura para fazer live, infraestrutura, é tudo. Premotec Premoldados, o contato é 99939, anota aí, 99390572, faz o seu orçamento que eles vão resolver para você o seu problema. Isso aí, isso é bom. O que você ia falando? Já não sei mais. Então conta, fala o que você quiser. Bacana isso aqui. Vamos falar de nós? Vamos. Você já tem casa, Guilherme? Já. Vou te vender uma casa agora. Então vende outra para fazer investimento. Então vamos, você quer vou arrumar uma esquina para você baratinho, para Ele você quer fazer esquina para mais fazer kitnet. kitnet. Gente, assim, o que eu vendo? Eu vendo sonho para a pessoa sair do aluguel, né? Mas não é uma baita de uma oportunidade. Hoje, se você puder usar o mercado imobiliário, você chama escalar. Você vai escalar o processo. Você começa com o básico. O que é o básico? Uma casa popular, simples, com parcela boa e barata. Você aluga, quem está alugando paga o seu aluguel, o valor da parcela do financiamento, e aí você vai fazendo as kitnet depois. E vai ampliando seu patrimônio. Quem patrimoniza o seu dinheiro, paga menos imposto, vive fora do sistema e tem uma qualidade de vida melhor. Gente, e agora, lembrando que você que está às vezes assistindo aqui, ele também trabalha com alto padrão, se você quiser fazer seu alto padrão, comprar alto padrão, não é isso? Também. A aquisição e construção não é só para popular, ele é alto padrão também. Igual eu estava falando lá no Flamboyant. É a modalidade que é aquisição e construção, é isso? Isso. Aquisição e construção, o que é? O banco ele vai aprovar um crédito para você comprar um terreno e construir a casa. Então é isso, aquisição e construção. Construa sua casa com financiamento bancário. Alto padrão, médio padrão, terreno. Estamos entrando na linha de aluguéis. Vamos começar a trabalhar com aluguel também. Então, você quer construir sua casa, quer comprar casa pronta? Vou dar um exemplo de casa pronta. Hoje, já está aí, é campeã em geminada, né? Bastante casa geminada. Muitos investidores, construtores, fazem casa geminada para vender. Hoje você paga 350 mil numa geminada básica. 350 mil. Se você for para um Flamboyant, vamos dar nome aos bois, 430 no mínimo. Então, você consegue fazer uma casa médio, alto padrão, com 500 mil sozinho no lote, que é o mesmo preço de uma casa geminada no Flamboyant. Viu, criatura? Quem compra na planta, planeja, desenha a planta do seu gosto. Lógico, o que você vai gastar com estética? Eu quero minha casa ter uma fachada top, bonita, 3 metros de pé direito alto, duplo, eu quero um negócio bonito. Estética. Essa estética tem custo. Hoje, vou falar de uma garagem. Se você fazer uma garagem top, hoje é 50 mil. Só a garagem. Só o garagem. Imagina um projeto, criatura. Então você... Mas você quer uma visão? Vou dar uma visão para vocês. Vamos dar um direcionamento. Eu quero uma casa simples.
2 quartos, uma suíte. Então, uma casa simples, 2 quartos, uma suíte, essa casa vai ter 66 a 70 metros quadrados. Com garagem. Garagem você vai aumentar mais, vamos colocar ali 30 metros quadrados. A sua casa foi para 100, 110 metros quadrados de área construída. E dá para você colocar uma jardinagem, dá para você fazer uma estética, dá para você colocar um pé direito elevado, dá para você fazer uma fachada bonita. Você vai pagar uns 520 numa casa dessa hoje. 100 metros quadrados, 520 mil na aquisição e construção. Se você for comprar uma casa pronta, você vai pagar de 680 a 700 mil. Falando em pronta, quer deixar a sua mulher pronta, linda, perfeita? Emanuela Camati, Centro de Beleza é o endereço. Lá você agenda seu horário. E outra coisa, para o relaxamento, para tirar o estresse, você vai ver que ela vai ficar chiquíssima e ainda vai sair feliz, porque a Manu, ela cuida da beleza e da autoestima. Especialista em cortes, visagismo personalizado para realçar a sua beleza natural. Agende nem a seu horário, a sua experiência. 99613-9601. Beijo para Manu, beijo para Dandara e para toda a equipe do Centro de Beleza Emanuela Camati. A melhor é a Emanuela Camati. Obrigado aí pela parceria de sempre. Obrigado pelo carinho. Agora tem um outro lugar bom. E as merece, né? Merece? As merece. Ele pensou na mulher dele na hora de mandar ela lá. Eu tô aqui fazendo conta. Deixa eu te falar um trem. Agora outra coisa que é importante é o sorriso, né? A pessoa tem que estar com o sorriso lindo. É muito bom. E a clínica CEOSP é para cuidar do seu sorriso. Eles têm experiência e especialização, Zé Lúcio, mais de 40 anos de experiência, tecnologia de ponta, vários profissionais lá para te atender e atendimento humanizado. E resultado comprovado porque eles transformam o sorriso. Centenas de pacientes satisfeitos com tratamentos que unem estética e saúde. Seu novo sorriso começa na CEOSP, na rua Jerônimo Silva, 220, no centro, na parte baixa da cidade. Fale com o pessoal, faz um orçamento e tem um sorriso bem tranquilo a partir de agora. Inclusive, você pode chamar lá no 3052-2087. 3052-2087. O nome da clínica é Clínica CEOSP. É isso aí. Obrigado pelo carinho, pelo patrocínio, inclusive do Café Abelha, da Água Reaposta, os nossos parceiros aqui. Quero te agradecer, muito obrigado por essa prosa, que Deus continue abençoando você. E se você está precisando de sair do aluguel, comprar a sua casa e resolver de uma vez por todas o seu problema, procure o Leder Gomes Imóveis, transforma aluguel em casa própria, mais de 100 unidades já vendidas, da chave até o seu sonho. É isso mesmo. ledergomes.imóveis.jti. O WhatsApp é 99218-2527. É fácil. 99218-2527. Fale com ele que ele vai aproximar você do sonho da sua casa própria. É isso, secretário? Muitíssimo obrigado. Ele tá saindo do forno. Acabou de postar ali. Mais 2 saindo do forno. Toda hora sai. Gente, outra coisa. Despreocupa. Só fala para ele comprar, para ele resolver tudo, que até no cartório ele vai. Vai. Nós resolvemos isso aí tudo. Oh, foi um prazer. Que isso, foi ideia demais. Parabéns. Qual que é a mensagem que você quer deixar? Acredita. Realmente, acredita no seu sonho, que você pode realizar, que você pode conquistar. Não tenta comprar uma casa olhando para o seu bolso. Se você olhar para o seu bolso, você não vai comprar. É sério. Converse com o corretor. Não precisa ser eu, não, tá? Converse com o corretor. Procura o seu corretor que você tenha confiança. Entenda processos. Entenda o que é construção. Entenda o que é casa pronta. Busca a melhor condição de pagamento. Condição de pagamento. Eu falo para as pessoas que eu não vendo casa, eu vendo condição de pagamento. Então acredita, tá? Acredita que você pode comprar, que você vai realizar seu sonho, seu e da sua família. Valeu, minha gente. Tchau. Daqui a pouco tem mais sua prosa boa.